Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! E nesse vídeo aqui eu vou explicar por que é que o modelo do grau ele funciona muito bem para o solfejo, né? E para a gente pensar em relação a tonalidades, que pode ser tonalidades maiores. Eu vou explicar aqui as tonalidades maiores e vou usar aqui o padrão da escala maior para poder mostrar por que o modelo do grau funciona. Então esse vídeo aqui ele é um pouco mais teórico, mas vai abrir muito a cabeça de quem está querendo entender o porquê, né, da gente ter sistemas como os graus, sistema como o dó móvel, esse tipo de coisa assim que auxilia muito no aprendizado e na percepção musical, tá? Então repare o seguinte, eu escrevi aqui já as três escalas maiores, certo? Que a gente já usou aqui no nosso solfejo, nesse solfejo para praticar. Eu escrevi aqui em cima o dó maior, escrevi o sol maior e escrevi o fá maior. Eu vou começar tocando aqui agora uma das três e eu quero que você me diga qual das três foi a que eu toquei. E aí, conseguiu saber se foi dó maior, sol maior ou fá maior? Para a gente pouco importa isso, na verdade. O que acaba acontecendo é o seguinte, o importante é a gente conseguir perceber o padrão da escala maior. Então, sempre que a gente ouvir uma sonoridade como essa aqui agora, a gente deve ser capaz de reconhecer. Poxa, isso é uma escala maior. Muito normal as pessoas associarem isso que eu acabei de tocar aqui agora ao famoso dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que é justamente a escala de dó maior, né? Se a gente tem as notas todas, como eu acabei de dizer aqui, partindo do dó e chegando no dó, a gente tem o padrão da escala de maior aplicado na tonalidade de dó maior. Só que isso que eu toquei aqui agora foi a última escala que está escrita aí, foi a escala de fá maior. Mas a gente consegue perceber como se fosse a ideia do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então já deixando claro aqui que é baseado nesse princípio, certo, do padrão da escala maior, que a metodologia do dó móvel funciona. Então, uma vez que você escute, né, qualquer sequência, qualquer escala maior, você pega e associa o primeiro grau, como eu gosto de chamar, à nota dó. Então, isso que eu toquei agora que foi Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. O pessoal que usa o Dó móvel vai dizer que foi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas não foi. Então, esse é um problema do Dó móvel. Muita gente questiona por que é que você vai chamar de Dó uma nota que na real é o Fá. E aí então surge o método do grau, né? Essa metodologia dos graus, para poder resolver esse problema. Independente da nota que você esteja ouvindo, né, a nota que é o ponto de partida, você não precisa mais chamá-la de dó. Se você chama de aí você não está, né, ofendendo ninguém, nenhuma nota, nenhuma outra metodologia, vamos dizer assim. Tá? Então, isso que eu toquei agora, perfeitamente correto do ponto de vista dos graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou tocar aqui agora a mesma coisa, só que partindo da nota dó. Deixa eu colocar o tecladinho aqui agora para você poder ver aqui. E agora vai ficar mais tranquilo para perceber. Apareceu, apareceu. Então repara, ó. Essa é a primeira escala que está escrita, né? A que está escrita em cima, que é a escala de dó maior. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A segunda escala que está escrita aí é a escala de sol maior. Repara que ela tem o fá sustenido na armadura. Então, quando eu chegar no sétimo grau, na última notinha ali, eu vou ter que colocar o fá. Na penúltima notinha, eu vou ter que colocar o fá sustenido. Então, repara, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. De novo.
Maravilha, né? Eu vou tocar agora a terceira escala, que é o Fá maior. Que foi a primeira que eu toquei lá atrás, que ainda não estava mostrando o teclado. Legal, né? Carlinhos, de fato, todas elas se parecem com aquela ideia do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que você viu aí no teclado que eu não estou começando sempre do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu comecei primeiro no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Depois eu comecei da nota Sol. Depois eu comecei da nota Fá. Então, o que é que faz com que essa sonoridade seja a mesma, independente da nota que eu comece? É justamente o padrão da escala maior, e é isso que a gente vai entender aqui agora. Eu gosto muito de fazer vídeo para explicar o porquê das coisas para as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não curte esse tipo de coisa, que quer chegar e colocar a mão na massa e botar para acontecer, a música acontecer. Beleza, tá tudo certo. Esse vídeo aqui ele é mais teórico, mas eu acho que ele é muito elucidativo no sentido de quem quer entender mais sobre aquilo que se está fazendo, que é a música. Beleza? Então repara o seguinte, o padrão da escala maior, ele tem uma estrutura, né? É uma estrutura muito bem definida e que permite que a gente toque esse tipo de escala partindo de qualquer tonalidade, desde que a gente respeite essa estrutura. Vamos entender do que é que eu estou falando. Repara, eu comecei aqui da minha nota Dó. Quando eu toquei a nota Ré, olha a diferença, olha a distância, melhor dizendo, que eu tive da nota Dó para a nota Ré. Eu tive a distância de um tom. Ó, não é isso? Tem essa notinha aqui no meio que é um semitom. É muito importante entender esse conceito de tom e também o conceito de semitom. Semitom é a menor distância que a gente tem aqui na música ocidental. Tá vendo? Isso aqui é um semitom, isso aqui é outro semitom, isso aqui é outro semitom. Se eu penso descendente, isso aqui é um semitom também. Se eu penso aqui, isso aqui é um semitom também. Então, ó, não existe nenhuma nota aqui no meio dessas duas. Só que quando eu faço, nesse caso aqui, existe uma nota aqui no meio. Então, na verdade, aqui eu tenho um semitom e daqui para cá eu tenho outro semitom. O que significa dizer que daqui para cá eu tenho dois semitons, o que a gente chama de tom, certo? Um tom tem dois semitons. O semitom é a metade de um tom. Então, do Dó para o Ré, eu tive um tom. Do Ré para o Mi, eu também tive um tom. Ó, tem essa nota aqui no meio. Agora, do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Repara. Por quê? Porque não tem nenhuma nota aqui no meio. Certo? Do Fá para o Sol, eu tenho um tom. Do Sol para o Lá, eu também tenho um tom. Do Lá para o Si, eu também tenho um tom. E do Si para o Dó, eu também tenho um semitom, tá? Então, vamos escrever isso aqui, que aí vai ficar bem mais fácil da gente acompanhar. Repara. Do Dó para o Ré foi um tom. Do Ré para o Mi foi um tom. Do Mi para o Fá foi um semitom. Do Fá para o Sol foi um tom. Do Sol para o Lá foi um tom. Do Lá para o Si também foi um tom. E do Si para o Dó foi um semitom. Tá? Vamos ver o que acontece aqui agora na tonalidade de Sol maior? Será que é essa mesma estrutura que está acontecendo aqui? Lembra que ó, a gente precisou colocar um sustenido aqui para aplicar nessa penúltima nota aqui, né, que é o equivalente ao sétimo grau, justamente para tentar ver se a gente consegue essa estrutura. Pelo som, você já viu que a gente consegue. Vamos olhar aqui no teclado para ver se vai dar certo. Do Sol para o Lá, eu tenho um tom.
Do Lá para o Si, eu também tenho um tom. Do Si para o Dó, eu tenho um semitom. Do Dó para o Ré, eu tenho um tom. Do Ré para o Mi, eu tenho um tom. E agora, do Mi para o Fá sustenido, eu também tenho um tom. Repara que tem essa nota aqui no meio, ó. Então, daqui para cá, um tom. E, finalmente, daqui para chegar na nota Sol, eu tenho um semitom. Então, olha aí, a estrutura é exatamente a mesma. Conseguiu entender aí? Enquanto eu vou escrevendo aí eu vou justamente pedindo para você deixar aí nos comentários se você está entendendo, se está acompanhando essa ideia. Pedir para deixar o like aí no vídeo, certo? Então, tom, tom. Do Si para o Dó foi um semitom. Do Dó para o Ré foi um tom. Do Ré para o Mi foi um tom. E aqui do Mi para o Fá sustenido foi um tom também. E do Fá sustenido para o Sol foi um semitom. Legal, né? Legal. Então, na realidade, vamos perceber agora que no Fá maior vai ter essa mesma estrutura. Lembrando que no Fá maior agora, a alteração que eu vou ter que colocar aqui vai ser justamente no Si bemol. Eu vou começar da nota Fá. E aí vamos ver. Fá para o Sol, um tom. Sol para o Lá, um tom. E agora, do Lá para o Si bemol, olha o meu semitom aí aparecendo. Do Si bemol para o Dó, eu tenho um tom, ó, tem essa aqui no meio, então daqui para cá, um tom. Um tom, um tom e um semitom. Legal, né? Então a estrutura é exatamente essa que já está escrita aí. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso vale para qualquer escala maior que eu queira aplicar. Por exemplo, se eu quiser a escala de Ré maior. Vamos tentar descobrir agora, para você que ainda está pensando sobre isso. Isso que acontece aqui de tanto a gente praticar, a gente acaba memorizando e reconhece facilmente. Então, do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Agora eu preciso ter um tom também, repara. Eu preciso então colocar o meu Fá sustenido aqui agora. Aí depois, agora eu preciso de um semitom, depois um tom, depois outro tom, depois outro tom, olha aqui ele, e para finalizar, um semitom. Legal, né? Então é por isso, como a gente tem sempre essa mesma estrutura aí na escala maior, é perfeitamente possível a gente dizer que o nosso ponto de partida é o primeiro grau. Então é justamente isso que a gente faz na ideia dos graus. Então repara, eu vou chamar esse cara aqui de 1, esse cara aqui de 2, esse cara aqui de 3, esse de 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E a mesma coisa vai acontecer nessas outras escalas aqui, né? Só marcar aqui o primeiro grau aqui de cada uma delas. Então é por isso que eu digo que é super importante que a gente saiba reconhecer qual a tonalidade que a gente está trabalhando, para que a gente consiga identificar onde no pentagrama está o nosso primeiro grau. Então repara, se eu estou trabalhando na tonalidade de Dó maior, usando a escala de Dó maior, e eu estou na clave de Sol, olha o que está acontecendo. A minha nota Dó é o meu primeiro grau, e na clave de Sol, a nota Dó, eu posso escrever aqui embaixo. E daqui eu já sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, se eu estou trabalhando na clave de Sol e usando a tonalidade de Sol maior, eu preciso saber que a nota Sol é o meu primeiro grau. Na clave de Sol, eu escrevo a nota Sol aqui na segunda linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a mesma coisa vale para o descendente, tá?
Aqui é o primeiro grau, aqui o Fá sustenido aqui abaixo seria o sétimo grau, o Mi seria o sexto grau e as coisas vão funcionando assim. Só que aqui agora a gente estaria pensando num modelo descendente, mas é a mesma coisa. No Fá maior, a gente precisa identificar a armadura, saber que com um bemol é Fá maior, e aí, ó, identificar que na clave de Sol a nota Fá está aqui, e aí a gente sabe onde estão os graus. Muito legal. É simples, na verdade é simples, não é uma coisa muito difícil de explicar, certo? E o que é mais importante é que a gente consiga trabalhar a percepção. O mais importante de tudo é que a gente consiga perceber esses contornos melódicos que estão acontecendo. Quando a gente ouve música tonal, basicamente a gente está ouvindo uma escala maior ou uma escala menor, certo? Em termos melódicos que estão acontecendo ali. Em termos harmônicos, são os acordes dentro de um determinado campo harmônico, que pode ser o campo harmônico maior ou o campo harmônico menor. Então, quando a gente começa a perceber esses elementos, a gente fica, né, pensando e tentando descobrir se aquele acorde ele é maior, se aquele acorde ele é menor, se aquela determinada melodia que está terminando numa nota dó, se aquele dó ali, que não importa para a gente se é a nota dó, foi só um exemplo aqui, mas se aquela determinada nota que está terminando ali, se é o primeiro grau, se é o segundo grau, se é o quinto grau, se é o terceiro grau, enfim, quando a gente começa a pensar dessa maneira, fica muito interessante, tá? Deixa eu mostrar aqui uma pequena melodia. Aqui, ó. Certo? Olha o que acontece. Essa melodia eu toquei aqui na tonalidade de Dó maior. Se eu quisesse tocar essa melodia aqui na tonalidade de Sol maior, uma vez que eu entendi que eu tenho esse modelo aqui, vai ficar muito fácil. Eu tenho o quê? Eu tenho um arpejo do primeiro grau, que é um arpejo aqui de Dó maior, e depois as notas do arpejo do quinto grau. Então, se eu quero colocar o primeiro grau e eu vou usar aqui agora, e eu sei que eu comecei a minha melodia do quinto grau, e eu quero fazer em Sol maior, deixa eu chegar aqui no Sol maior. Coloquei aqui meu Sol maior, só que eu tenho que começar a minha melodia do quinto grau. Então, ao invés de começar aqui do Sol, eu vou começar aqui do Ré. E eu sei que o Ré maior, quando eu tocar o Fá, ele tem que ser o sustenido. Então, o Sol, na tonalidade de Sol maior, eu tenho Fá sustenido e Dó sustenido. Então, certo? E isso eu posso fazer em qualquer tonalidade. Se eu quiser no Fá maior agora, eu sei que eu vou ter o Fá maior, que é o primeiro grau, e o Dó maior, que é o quinto grau. Então lá vou eu. Legal, né? Ah, Carlinhos, aí tá fácil, vai para uma tonalidade mais difícil aí, bota aí um Lá bemol maior. Aí o que eu tenho que pensar então? Lá bemol é o primeiro grau e o quinto grau quem é? O Mi bemol maior. Eu vou começar o acorde de Lá bemol maior, começando do quinto grau, que é o Mi bemol. Então deixa eu tocar aqui. E agora é o Mi bemol maior. Certo? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é colocando a melodia em diferentes tonalidades, certo? É a mesma melodia. Eu estou colocando em diferentes tonalidades e isso vai, claro, depender da nota que eu começo. Porque quando a gente sabe que tem essa estrutura, né? Que isso tá respeitando esse padrão da escala maior, essa estrutura da escala maior, eu sei que nesse modelo aí basta eu aplicar as notas
do acorde do primeiro grau, começando, né, do quinto grau, melodicamente falando, e depois as notas do acorde do quinto grau, já daquela mesma que eu estou saindo ali. E eu sei que vai dar a melodia certinha que eu preciso, certo? Isso me ajuda muito na hora que eu vou tocar, porque quando eu preciso tocar e eu preciso transpor uma determinada música, por exemplo, eu estava tocando uma música do Skank, a música Dois Rios. E aí, de repente, chega uma voz feminina e fala assim, poxa, eu gosto dessa música, eu quero cantar, mas nessa tonalidade não tá legal para mim. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma transposição. Eu tenho que começar a tocar a música Dois Rios em uma outra tonalidade que seja mais adequada para a voz feminina. E aí então eu subo um pouquinho aqui a minha tonalidade, justamente para ficar mais confortável para quem vai cantar. Se eu conheço esses modelos que eu estou ensinando aqui, fica muito mais fácil. Então, conhecer esses modelos me ajuda muito na hora de tocar, me ajuda muito na hora de pensar arranjos para escrever para os meus corais, justamente porque, como eu sei até onde cada naipe canta bem, então eu posso colocar as minhas melodias numa determinada região que fique confortável para cada naipe. Tá? Então é nesse sentido que isso também ajuda muito. Uma vez que eu conheça os naipes, as vozes, eu sei que vai funcionar bem para o soprano essa melodia, porque está cantando ali do dó até o dó, beleza, não tem por que eu não usar. Se eu perceber que está agudo demais, aí eu vou ter que ou mudar a tonalidade ou então mudar de naipe. Posso pegar e escrever na voz do contralto e aí as coisas vão andando nesse sentido. Então, na hora de fazer os arranjos, isso também me ajuda muito. Claro, e na hora de ensinar também, né? Porque a gente sabe, a música é de uma complexidade tão grande e a gente não consegue a explicação, né, de várias coisas na música sem conhecer outros elementos que são também musicais, mas que muitas vezes fazem parte de um outro universo, por exemplo. A série harmônica explica muita coisa, tá? Uma coisa que eu gosto de pensar também é que, repara o seguinte, olha só essa relação que aconteceu aqui entre essas três escalas que eu escrevi. Deixa eu voltar aqui para mostrar isso aqui com o mouse. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Essa aula tá longa, mas tá boa. Espero que você esteja gostando aí também. Deixa eu mostrar aqui. Com nenhuma alteração, eu comecei do dó. Com um sustenido, eu comecei do sol. Com um bemol, eu comecei do fá. Então olha o que é que acontece. A distância do dó para o sol, se eu penso ascendentemente, é uma quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora olha o que é que acontece. A distância do dó para o fá, se eu penso descendentemente, também é uma quinta. Então, ó, dó, si, lá, sol, fá. Então, repara o seguinte, quando eu coloquei um sustenido, o meu ponto de partida foi uma quinta acima de onde eu estava. Quando eu coloquei um bemol, o meu ponto de partida, portanto o Fá aqui, foi uma quinta abaixo de onde eu estava. A série harmônica explica isso aqui, certo? Muita coisa a série harmônica explica. E isso aqui ajuda também para a gente entender as armaduras. Porque eu já sei que com um sustenido eu estou saindo aqui da nota Sol. E que se eu colocar mais um sustenido aqui, a minha próxima tonalidade vai ser uma quinta acima desse cara. Será que vai ser mesmo? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Quando eu toquei o Ré maior, eu não disse que tinha dois sustenidos? Você não viu aí no tecladinho? Então assim a gente vai construindo. Se eu quero colocar a tonalidade que tem dois bemóis, eu preciso, a partir do Fá, descer uma quinta também. Então, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então, além do Si bemol, eu vou ter também um Mi bemol aqui. Vai ser a outra tonalidade, né, que vai ter dois bemóis. A tonalidade que vai ter dois bemóis vai ser um Mi bemol.
é só chegar é o si bemol maior, né? Desculpa. Vai ter o si bemol e o mi bemol como alterações. É o si bemol maior. Então, se você quer conhecer, pega um tecladinho, mesmo que seja um tecladinho virtual, e começa a fazer esse tipo de experiência. Você pega uma nota qualquer aí do teclado e aplica esse padrão que eu estou falando. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Você vai ouvir exatamente as notas, como se você estivesse tocando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fantástico, né? Eu adoro. Às vezes eu fico aqui, ó, ensinando, não sei se as pessoas estão acompanhando meu raciocínio, mas eu estou fazendo isso com muito gosto. Então é por isso que eu sempre digo, não pare de ouvir, nem pare de pensar, beleza? Deixa o like aí se você gostou, ajuda a compartilhar, se inscreve no canal e vamos nessa. Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Valeu.